Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje o nosso último vídeo do ano de 2023, um vídeo onde a gente está trazendo um top 10 animais mais perigosos do planeta. E como a gente já colocou aqui na thumb, o número 2 vai te surpreender. Vamos ver se vocês adivinham. Já aproveitem e digita aqui um comentário chutando quem você acha que é o segundo animal mais perigoso do planeta. Bom, quando a gente fala em animal perigoso, é importante a gente definir, né, o que a gente está considerando como perigoso. Então, para esse vídeo aqui, nós estamos considerando como perigosos animais que podem causar ou direta ou indiretamente a morte de um ser humano. O que é uma causa direta? Por exemplo, um urso vai lá e te devora. Ok, foi um ataque direto. Então, isso é uma causa direta de morte de um ser humano. Indireta são os animais que transmitem doenças para a gente. Então, o contato com esses animais que vai causar a morte do ser humano, mas não o animal em si. É a doença que ele está transmitindo, né? Exato. E o que a gente está usando como base aqui? A gente está usando um relatório de 2016 do site All Road in Data, que é um site jornalístico que reúne várias informações científicas sobre os grandes problemas do mundo. Então eles fazem compilados de artigos científicos que mostram dados sobre os grandes problemas do mundo e eles compilam, fazem gráficos super legais. A gente vai deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir esse site. Começando então, 10º lugar. Quem que está em 10º lugar? A mosca tsetse, é a famosa mosca do sono. Essa mosca, ela causa indiretamente cerca de 2.300 mortes por ano. Isso porque ela transmite a trypanossomiase africana, que é chamada popularmente de doença do sono. Então o que acontece? Essa mosca, ela é hospedeira de um protozoário, que é o trypanosoma. Tá aí representado aí nessa imagem. Então, aí a gente tem células sanguíneas e a gente tem esse protozoário, que é o trypanosoma. O trypanosoma é um gênero que inclui vários protozoários e que, infelizmente, causam várias doenças. A gente vai ver trypanosoma aqui novamente nessa lista, mais né? pra frente. E o que causa essa doença, da doença do sono? Antigamente eu achava que era uma doença que a pessoa só dormia e ficava assim até morrer, mas não. Essa doença ela altera o funcionamento do sono da pessoa. Então ela vai causando febre, né, aqueles efeitos inchaço em algumas regiões e vai crescendo assim até que quando ela começa a afetar o sistema nervoso, ela altera o seu comportamento do sono. Então as pessoas passam a dormir durante o dia e ficar acordadas durante a noite. E é por isso, por conta dessa alteração, que é chamada de doença do sono. Nesse estágio, o parasita já está ocupando parte do seu sistema neurológico e aí isso pode acabar levando à morte. E essa é uma das várias doenças que nós vamos comentar por aqui, que são consideradas como doenças tropicais negligenciadas. Por quê? Porque normalmente elas causam em populações mais pobres, com menos acesso a condições básicas de vida. E por conta disso, por não afetar pessoas ricas ou brancas pelo mundo, as autoridades muitas vezes negligenciam. E ao invés de buscar uma solução para essa doença, elas meio que deixam para lá. Em 9º lugar, quem nós temos? Escorpiões. Os escorpiões, que já era esperado, né? Estar nessa lista, né? São animais que possuem veneno, que são peçonhentos, que têm a capacidade de inocular esse veneno, né? Eles têm esse ferrão, ferrão mesmo que chama, né? Tem um nome científico, eu não lembro agora. A gente não vai lembrar, não vou lembrar, não. Mas ele inocula esse veneno por essa região ali da cauda dele, né? Esse ferrão. E geralmente os acidentes com escorpiões costumam não ser fatais em adultos saudáveis. Agora, os grupos de maior risco, né, para morte de picada de escorpião são crianças e idosos, né? Principalmente crianças, por quê? Porque os escorpiões, eles têm um hábito mais noturno. Então, durante o dia, eles ficam ali escondidos. Só que muitas vezes eles vão estar escondidos ali no meio de tijolos, de entulhos, de areia, né? E aí a criança brincando ali, né, tira ele do seu esconderijo e acaba tendo o acidente que pode ser fatal, infelizmente, para esse grupo. Mas existe também soroterapia para o combate do envenenamento por escorpião. Aqui no Brasil nós temos amplo acesso a isso, então caso aconteça
com você ou com algum conhecido seu, melhor coisa, leva direto para o hospital de referência. Então, tanto que a gente vai falar isso também na parte das cobras, mas procura os hospitais de referência de envenenamento mais próximos da sua cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode levar diretamente no Instituto Butantan, que é o melhor lugar do Brasil, provavelmente, para tratar esse envenenamento. E no Brasil nós temos 4 espécies principais de escorpiões que causam acidentes, que podem ser mais sérios, todas do gênero Titius, sendo que a mais comum é o escorpião amarelo, Titius cerulatus. Em 8º lugar... Oitavo vem a lombriga, né? Que é um verme entre aspas, né? Porque verme é um nome bem popular, assim, que vai fazer referência a vários grupos de animais que não necessariamente estão relacionados entre si. Mas o que a gente chama de lombriga, né? A pessoa tá com uma lombriga, é um verme do gênero Ascaris, né? Um verme entre aspas, cilíndrico. E ele causa cerca de 5.000 mortes por ano. Ele causa uma doença chamada ascaridíase. E qual que é o problema dessa doença, né? Esses vermes, todas essas doenças causadas, entre aspas, por esses vermes, são doenças que obedecem a um ciclo. Então, elas entram em contato aqui com o humano e aí se desenvolvem. Esse humano, ele desenvolve os vermes adultos no seu intestino e elimina o quê? Elimina os ovos desses vermes nas fezes. E aí, essas fezes, né, que estão contaminadas aí com esses ovos, que acabam espalhando a doença, né, geralmente, mais uma vez, em locais mais pobres, que não tem saneamento básico, então também é uma doença tropical negligenciada, né, por conta disso, principalmente por conta da falta de saneamento básico. Então, se você tem, por exemplo, um corpo d'água que irriga uma plantação, mas esse corpo d'água recebe ali um esgoto ali não tratado, essa água ali que vai ser usada para irrigar a plantação vai estar contaminada provavelmente por ovos de vários tipos de verme. E aí você vai lá, pega ali uma salada, uma fruta, não lava direito, você vai acabar sendo infectado também por esse verme, né? E aí essa larvinha que tava ali nas fezes, ela vai se desenvolver no teu corpo e pode causar vários problemas no teu corpo, né? Inclusive, né, porque ela vai se espalhando, né, os vermes adultos vão se espalhando, eles podem inclusive formar bolas de vermes, assim, com vários vermes, que chegam a obstruir, por exemplo, a passagem do estômago para o intestino. Ou causa desnutrição, porque eles estão sugando os nutrientes que era para ir para você. Então a pessoa come, mas não consegue se nutrir porque os vermes estão puxando tudo. E nos casos mais severos, eles se espalham tanto pelo seu sistema digestório e tudo mais, que eles podem sair, né, pelo nariz, pela boca, assim. Causa uma série de problemas. 5.000 mortes por ano é muita coisa, né? É muita gente. Uma doença que existe há tanto tempo e é facilmente tratável, com saneamento básico. Você não precisa de vacina, você não precisa, sabe, de um tratamento caro, uma super tecnologia. É só isolar o esgoto, sabe, das regiões saneamento ali. básico e educação sanitária, né? Basicamente isso. Pode salvar pelo menos 5.000 vidas por ano. Em 7º lugar, nós temos o barbeiro, que mais uma vez não é ele que causa a morte, e sim o tripanossoma, né, que é o parasita dentro dele que causa essa morte, porque ele leva à doença de Chagas. Inclusive o meu avô materno morreu por conta dessa doença de Chagas, que ela causa vários inchaços pelo corpo em alguns órgãos internos. O mais grave, e ela demora anos para isso acontecer, é o inchaço, a dilatação que ela causa no coração. O coração aumenta de tamanho. Conforme ele aumenta de tamanho, cerca de 20 a 30% do seu tamanho aumenta, a musculatura fica mais distante do bombeamento do sangue. Então mais sangue se acumula dentro do coração e não circula direito pelo corpo, o que vai levando à insuficiência cardíaca, que no longo prazo pode matar também. E mais uma vez, é uma doença tropical negligenciada, né? Porque o barbeiro, ele é um inseto que ele se aloja em alguns tipos de residências, né? De casas mais simples. E aí ele fica instalado ali durante a noite, ele vai e pica geralmente a região aqui do rosto da pessoa. Por isso que em inglês ele é chamado de kissing bug.
né? O besouro do beijo. O besouro do beijo, porque ele né? morde aqui perto aqui da boca. Sim, então, mais uma vez, daria para ter um controle melhor desses insetos e de qualidade de moradias, mesmo, mais uma vez, populações mais pobres, ribeirinhas, afetadas por esse tipo de doença, né? Que mata 7.000 pessoas todos os anos. Em sexto lugar, vamos de caramujos de água doce. Olha, só invertebrados só nessa invertebrado lista, até agora. né? Olha Aposto só. que por enquanto, né, não apareceu nenhum dos animais que a maioria das pessoas consideraria como animal realmente perigoso, né? Mas talvez ainda vai aparecer. É. Bom, os caramujos de água doce, de uma maneira geral, por que de uma maneira geral? Porque algumas espécies de caramujos de água doce, né? Os caramujos de água doce são gastrópodes, são moluscos que têm uma única concha, entre outras características, mas muitas espécies são hospedeiras intermediárias de vermes, de protozoários, né, de outros animais ou micro-organismos ali que vão causar doenças. Então, talvez a doença mais famosa que envolve todo esse ciclo, né, do caramujo é a esquistossomose, também chamada de barriga d'água, que a gente vê ali nos livros didáticos, né, principalmente criança com aquela barriguinha inchada. Né? Então, essa doença ela é causada por um verme, né, que é o Schistossoma mansoni. Esse verme, ele infecta o caramujo, e aí como que ele vai parar ali nesse corpo d'água? Mais uma vez, por meio de fezes de pessoas ali contaminadas, né? Então, mais uma vez, a questão do saneamento básico, o ciclo de vida e tudo mais. E aí, esse verme, então, ele infecta o caramujo, e aí se desenvolve ali uma parte no caramujo, aí sai a larvinha do caramujo, e essa larvinha, ela penetra pela pele mesmo dos seres humanos, e aí vai se desenvolver até o verme ficar adulto no seu próprio corpo. É uma doença que tem esse nome de barriga d'água porque ela causa um inchaço no abdômen. É do fígado, né? Justamente porque acomete principalmente o fígado. Né? E aí o fígado que fica inchado. E aí é um órgão mais mole, né? A pessoa aperta assim, tá meio molinho, acha que tá cheio d'água, mas não é água, é o seu fígado que tá enorme assim. E essa doença causa aproximadamente 10.000 mortes todos os anos. Bastante, né? Em quinto lugar, talvez esse já vai te surpreender também, porque aqui nós temos os simpáticos doguinhos. Cachorros causam aproximadamente 13.000 mortes de pessoas todos os anos, incluindo aqui tanto os ataques diretos, ou seja, aqueles ataques onde são as mordidas do cachorro, normalmente um cachorro de grande porte, que vão fazer a pessoa sangrar até a morte, ou também pela transmissão de raiva, que é uma doença viral e praticamente incurável, né? Tem 2 casos raros no mundo, um aqui do Brasil. 2 ou 3, um do Pernambuco. O protocolo de Pernambuco, acho que tem 2 no Brasil, né? E um nos Estados Unidos. Alguma coisa assim, mas assim, raríssimos casos de pessoas que foram curadas do vírus da raiva, mas que tiveram sequelas. Tiveram sequelas gravíssimas, andam de cadeira de roda e todo mundo não volta a andar. Então, não é que você sobrevive bem, não, você não sobrevive É porque bem. é uma doença neurológica, né? Neurodegenerativa. Então, afeta ali o sistema neurológico. Bem, alguns de vocês já devem saber como que é um cachorro com raiva, né? Então, ele fica com esse comportamento agressivo e tudo, mas depois ele vai perdendo musculatura, por isso que fica babando, né? Porque é todo o sistema neurológico já desligando, se degenerando por conta do vírus. Ele perde a capacidade de deglutir, né? Então a saliva vai se acumulando. Ele não está babando de raiva, né? Ele simplesmente é isso que acontece. Sim. E uma coisa triste, né, dos ataques com cachorros é que, sei lá, 90% pelo menos poderiam ser evitados caso as pessoas não abandonassem seus cachorros, caso as pessoas não criassem seus cachorros de maneira violenta, caso a população de cachorros de rua fosse controlada, né, pelo menos você pegasse esses bichos para castrar, para doar, tudo isso faria com que a gente diminuísse rapidamente esse número de mortes, que é muito alto. 13.000 pessoas todos os anos morrendo por ataques de cachorro. É muita é coisa. muita gente.
Quarto lugar, quem será que vem em quarto lugar aí? Voltamos aos invertebrados. Voltamos, né, gente? Os invertebrados dominam essa lista, não tem jeito, por conta das doenças que eles transmitem, né? E aqui a gente tem moscas do grupo Flebotomini, é uma família, uma subfamília de moscas, e elas causam 14 mil mortes por ano. Em inglês o nome delas é sandflies. É justamente porque elas costumam ficar em regiões secas, desérticas, então as Né, moscas de da areia, né? isso mesmo. E elas são hospedeiras, mais uma vez, de protozoários que causam doença, como, por exemplo, a leishmania, que é um protozoário que causa úlceras e pode matar. Que causa doença que a gente chama de leishmaniose. Leishmaniose. Né? Então é mais uma doença também tropical negligenciada. 14 mil mortes por ano, está aumentando. Tá aumentando. Aqui. Em terceiro lugar, agora inaugurando o nosso pódio com a medalha de bronze, nós temos as serpentes. E olha o salto do número de mortes que daqui para frente. São muitas mortes todos os anos. Então, as serpentes, elas são responsáveis por cerca de 75 mil mortes humanas por ano, o que é muita coisa, né? Muita gente, é muita gente. Mas é bom a gente frisar aqui, né? Porque acho que as serpentes são um dos animais que mais pessoas veem como vilões, assim, né? Junto, talvez com tubarões, entre outros. E a gente sabe que não é nada disso, né? O que acontece são acidentes, mas é importante a gente frisar que a maioria das serpentes não traz perigo pra gente, não é peçonhenta, ou seja, não tem dentes que são capazes de inocular veneno, ou esses dentes eles estão lá pro fundo da boca dela, ela não vai conseguir inocular na gente, vai inocular nas presas dela, e a maioria não tem esses dentes inoculadores de veneno, como por exemplo as famosas jiboias, né? Ela pode te morder, mas não vai te envenenar. Então tem essa questão. Mas por que tantas mortes, né? Tem a questão da toxicidade do veneno, né? Então realmente são toxinas muito potentes. Esse veneno pode acelerar os efeitos danosos. Então tem essa questão também. Tem uma outra questão também, que tem muitos mitos acerca de picada de cobra. Então tem gente que já recorre talvez para ervas, para outros tipos de medicação que não vão ser eficientes para curar a pessoa, né? A gente tem hoje o soro antiofídico, né? Que é a maneira mais eficaz para neutralizar esses efeitos do veneno, esses efeitos tóxicos, mas aí você tem essas outras questões, você tem alguns costumes que não fazem sentido nenhum, como por exemplo, fazer torniquete, fazer garrote, né, prender ali pro veneno não circular no sangue, isso não funciona. Não. Sugar o veneno, pior ainda, não funciona, você só vai perder tempo. Então, você foi picada por uma serpente? Alguém que você conhece foi picada? O que você tem que fazer? Leva para um hospital de referência. Né? É hospital, gente. Busca já saber não espera acontecer, né? Busca já saber na sua região qual dos hospitais tem soro antiofídico. Você consegue ligar para o hospital e só para saber isso eles já te passam. Um outro aspecto que faz as serpentes causarem acidentes fatais é pela quantidade de veneno inoculado, né? Porque um escorpião, uma aranha inocula pouco veneno de uma vez, mas cobra tem uma bolsa de veneno muito maior e pode inocular muito mais veneno. E esse problema ele foi um problema negligenciado aqui nas Américas por séculos, até as pesquisas do brasileiro e mineiro Vital Brasil. O Vital Brasil ele utilizou como base as pesquisas de um médico francês, se eu não me engano, que foi quem inventou o soro antiofídico. Só que naquela época se usava soro antiofídico para picada de qualquer cobra, como se ele fosse polivalente, como se ele servisse para qualquer espécie. E o Vital Brasil percebeu que não, que seria muito mais eficiente fazer soros antiofídicos para determinados grupos, para determinados gêneros de cobras, por exemplo. Então ele criou o soro antibotrópico, por exemplo, contra a picada de jararaca. Você tem o soro anticrotálico contra a picada de cascavel. O soro antilapídico contra a picada das corais aqui. Então, esses soros que são mais específicos, eles são muito mais eficientes. E foram criados por um pesquisador brasileiro que vale sempre a pena a gente ressaltar aqui.
E agora o segundo lugar. Qual será o animal que está na nossa medalha de prata que mais causa mortes aos humanos? Esse acho que vai surpreender vocês. E esse animal é nós mesmos, os humanos. Seres humanos causando a morte de outros humanos. Então aqui a gente achou esse dado de que nós humanos, os seres humanos causam cerca de 500 mil de mortes de outros seres humanos todos os anos. Isso apenas em termos de mortes diretas, ou seja, por conflitos, ações violentas diretas, homicídios, né, assassinatos. Então isso tá nessa estatística aí de quase 500 mil de mortes todos os anos. Muito mais perigoso do que cobra, né? Muito mais, né? Mas isso a gente tá falando assim em termos de mortes diretas. Mas se a gente for parar para pensar, quantas pessoas morrem indiretamente todos os anos por negligência dos governos, por sanções das autoridades? A gente viu aqui ao longo dessa lista que tem muitas doenças que são negligenciadas, né, pelos nossos governantes mesmo aqui do Brasil. Então isso causa mortes indiretas, né? Não só do Brasil, né? De vários lugares, da África também, aqui das países Américas. subdesenvolvidos, Normalmente né? países subdesenvolvidos. E quando a gente pensa em guerra, por exemplo, você costuma pensar nas mortes pelo conflito. Por uma bomba, por uma arma e tudo mais. Só que ao longo da história, é possível que mais pessoas tenham morrido nas guerras não por causa dos conflitos, e sim por causa de sanções. Porque o país que está dominando bloqueia a chegada de comida. As pessoas morrem de fome. É muito comum pessoas morrerem de fome em guerras. É muito comum, porque você está bloqueando, não chega comida ali. Aí as instituições tentam levar ajudas humanitárias, né? A gente está vendo isso lá na guerra entre Israel e Palestina. E às vezes os governos não deixam essa ajuda humanitária chegar, então é complicado. E isso você está sendo responsável por essas mortes também. Sim, pois também é. Tá sendo. Muito triste isso, né? Mas seres humanos não ganham a medalha de ouro. Nesse ganhariam, né, se fosse considerar as mortes indiretas também. E com certeza os animais mais perigosos para os outros animais somos nós, os seres humanos. Mas quem ganha a medalha de ouro dessa nossa lista aqui são os mosquitos. Os mosquitos, gente, da família Culicidae, eles causam aí quase 1 milhão de mortes por ano. Porque simplesmente esses mosquitos, eles são vetores de várias doenças. Então eles carregam consigo vírus, bactérias, protozoários, até larvas de vermes são capazes ali de se instalar, né, no sistema ali, no trato digestório de alguns mosquitos da família Culicidae. E aí todos esses micro-organismos e tudo mais dentro do corpo do mosquito, o mosquito vai transmitir quando ele pica a gente, né? Então a gente tem como exemplos de doenças: febre amarela, malária, elefantíase, dengue, né? Aqui a gente tem o Aedes aegypti, zika, chikungunya e uma infinidade de outras doenças que infelizmente são transmitidas por picadas de mosquitos dessa família aí, Culicidae. Aqui você tem um exemplar de um parasita da malária parasitando, exatamente entrando aqui numa célula vermelha do sangue humano. E várias dessas doenças aqui também são, adivinha só, doenças tropicais negligenciadas, que a gente já poderia ter avançado para controlar elas se houvesse mais esforço das autoridades. Recentemente, se eu não me engano, a gente tem agora, né, vacina contra a dengue, Sim. que já está aprovada. Ano que vem acho que vai entrar no ciclo de vacinação do SUS. Tomara. Mas vai ser primeiro, obviamente, para as regiões onde você tem maior risco de morte por contração de dengue. Então, mas com o tempo a gente deve chegar nisso. E esperamos que a gente avance cada vez mais. Com certeza. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa sobre todas essas mortes, né, quão relevantes será que são elas? Assim, quando a gente vai parar para pensar em quais são as causas de mortes humanas todos os anos, será que as mortes por animais são relevantes? Não. Não, né? Estatisticamente relevante, claro. É muito relevante para a família da pessoa que morreu.
mas estatisticamente ela é ínfima perto das outras causas. De acordo com esses dados, então, levantados pelo Our World in Data, cerca de 1/3 da população humana, mais ou menos, morre por conta de problemas do coração. Então, os problemas cardíacos são atualmente os que causam a maior mortalidade entre os seres humanos, seguido aí de câncer, né, com 18%, que infelizmente levou meu pai recentemente, né, ainda estou me recuperando disso. E se a gente olha também para essa tabela, a gente vai ver outros problemas de saúde, né? Problemas respiratórios, problemas neurológicos, digestivos, entre outros, né? E quando a gente vê, ó, não aparece aqui os animais. O máximo que aparece é que é 1,1% de malária, que é a doença tropical provavelmente que mais mata no mundo. E talvez essa aqui, ó, diarrheal diseases. Depende do doenças que tá causam diarreia, porque aí você considerando. tem as verminoses, aquelas parasitoses também. Mas se você considerar todos os animais do mundo, ele vai chegar talvez a 3% direito. Porque aqui nessas doenças de diarreia inclui as infecções por bactérias, né? Também diretamente. E uma coisa que é muito interessante, que a gente queria trazer aqui para reflexão de será que você está tendo medo dos animais certos? É que nessa lista não tem nenhum predador de humanos. Leões, tigres, crocodilos, até mesmo animais que não são predadores nossos, mas que as pessoas têm muito medo, como tubarões, sequer aparecem nessa lista. Estatisticamente, os acidentes que ocorrem, né, com tubarão, por exemplo, são muito irrelevantes, né? Muito pouco, apesar de eles serem muito noticiados, aparecerem muito na mídia, mas em termos estatísticos é quase nada, vamos assim dizer, né? Então, não tem nenhum desses grandes predadores que nós temos medo, não tá aí nessa lista. Então, vale a pena essa reflexão, né? Será que a gente tá tendo medo dos animais corretos? Certos? Né? Tem que ter muito mais medo dos seres humanos do que de um tigre ou de um leão, certamente. por exemplo, né? Mas apesar de os animais não estarem nessa lista, a gente fez uma lista, a gente já falou sobre a evolução dos animais, dos mamíferos carnívoros. Os mamíferos que pertencem ao grupo carnívora. E para conferir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Nos vemos no próximo vídeo e feliz ano novo! É verdade, feliz 2024! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.